conhecido de todos nós, 1 Samuel capítulo 15, apenas os versos 22 e 23, e a palavra do Senhor nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavra de Deus. Irmãos, eu queria iniciar essa mensagem com uma pergunta para você, e que você possa refletir no seu coração sobre a resposta dela, caso a resposta seja para a sua vida. Você é uma pessoa ansiosa? Eu acredito que todos nós, enquanto pessoas, humanos, falhos e falhas como somos, todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos com ansiedade. Mas a pergunta nessa noite ela é específica. Você é uma pessoa ansiosa? A sua ansiedade faz com que você venha a agir sempre de forma precipitada? Se a sua resposta for sim, tome muito cuidado. À luz do texto que lemos, podemos identificar que estamos diante de uma repreensão severa da parte de Deus. Os versículos 22 e 23 do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos esses que eu acabei de ler, nos apresentam palavras até um certo ponto duras, mas palavras duras ditas pelo profeta Samuel, vindas de Deus, direcionadas à pessoa de Saul. E quem foi Saul? Saul era filho de Quis. Quis foi um dos homens de grande posses da tribo de Benjamim. Saul, segundo a palavra de Deus, se tornou o primeiro, ele que foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei homem a reinar sobre a nação de Israel. E ao olhar para a pessoa de Saul, nós podemos identificar, aprender, vivenciar da sua vida, da sua história, justamente nesse livro, 1 Samuel, mas vai começar lá no capítulo 9 e se estende até o capítulo 31 desse livro, que só tem grandes coisas da parte de Deus para ensinar às nossas vidas, principalmente no que diz respeito à precipitação que leva o homem à desobediência, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, dentro daquilo que Deus já ministrou ao meu coração. Essa mensagem, irmãos, eu já ministrei ela há um tempo atrás, junto com os irmãos da Assembleia de Deus em Italva, no momento em que Deus falou tremendamente ao meu coração, naquele exato momento em que a palavra era adicionada num culto jovem. Então, eu gostaria que você mantesse os seus ouvidos, seu coração abertos nessa noite, em relação a essa palavra, 1 Samuel, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, baseado nos versos 22 e 23, que vem nos ensinar a respeito da precipitação humana. A precipitação que muitas das vezes é fruto de uma ansiedade exacerbada nas nossas vidas. E essa precipitação, quando vem, muitas das vezes ela tende a nos levar à desobediência, como aconteceu com Saul. E nós vamos ver isso aqui ao longo da história, do que a palavra de Deus tem a nos dizer em relação a Saul. Queridos, poucas histórias na Bíblia, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos aprender isso. Poucas histórias na Bíblia são tão trágicas quanto a história de Saul. Isso porque esse homem sempre agiu de forma precipitada. E isso acabou não sendo bom para a sua história de vida, isso não acabou sendo bom para o seu próprio reinado. Diz a palavra de Deus que quando Samuel, o último dos juízes, envelhece, já é pesado de idade, diz a palavra de Deus que o povo de Israel se dirige à pessoa de Samuel e pede para eles, para a nação de Israel, um rei, homem.
Porque Israel queria sobre si aquilo que todas as nações à sua volta tinham, um homem reinando sobre eles. Vale lembrar que Israel, até aquele presente momento, era uma nação que adorava um único Deus. Era uma nação monoteísta que cultuava apenas um Deus, um Pai, um Rei que era soberano sobre eles. Mas pelas circunstâncias, pela quantidade de vezes que esse povo insistiu em se desviar da presença do Senhor, porfiando contra o Senhor, e também nós vamos falar sobre esse verbo maligno que esteve sobre a vida de Saul. Esse povo, então, no determinado momento, diz a palavra de Deus, sente inveja no seu coração das nações que a cercavam e deseja para si aquilo que aquelas mesmas nações tinham, um rei homem reinando sobre eles. Então, quando Samuel já era pesado de idade, diz a palavra de Deus, que a nação de Israel, então, chega diante de Samuel, que era o último juiz da nação naquele momento, e pede. Essa história a gente começa a acompanhar na vida do profeta Samuel, que vai adentrar a vida também de Saul, a partir do capítulo 8 de 1 Samuel. A partir do capítulo 8, por isso mantenha sua Bíblia aberta, e você pode estar acompanhando. Você vai perceber isso da parte do Senhor. E dentro do capítulo 8, a palavra de Deus nos diz isso, quando os israelitas pedem a Samuel um rei, para que reine sobre ele. E esse pedido da nação, diz a palavra do Senhor, que traz uma certa ira ao coração de Samuel. Samuel não recebe aquele pedido da parte de Israel com bons olhos, e diz a palavra do Senhor que Samuel então se dirige ao Senhor em oração. E o Senhor então vai dizer a Samuel no verso 7, capítulo 8 de 1 Samuel, verso 7, o Senhor então diz a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, Samuel. Antes, a mim, diz o Senhor, me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Queridos, se nós voltarmos um pouco na história, se nós formos lá no livro da segunda lei, livro de Deuteronômio, quando Moisés vai novamente direcionar a lei, repetir a lei para a nação de Israel, Moisés vai recapitular uma parte da lei, uma parte da ordenança que vinha de Deus para aquela nação, no que dizia respeito a reinado. Moisés já advertia o povo, você encontra essa passagem em Deuteronômio a partir do capítulo 17, a partir do verso 14, que diz, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, presta atenção, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti um rei, aquele que o Senhor escolher, o Senhor teu Deus. Aí fica uma pergunta, irmãos. Israel faz um pedido, praticamente coloca Samuel contra a parede. Nós queremos um rei reinando sobre nós, Samuel. Deus, por tabela, acaba sendo rejeitado pelo povo de Israel, ao exigir do profeta, que o profeta escolhesse, levantasse e ungisse um homem para estar diante daquela nação. E isso é claro para nós dentro do verso 7, capítulo 8, verso esse que eu já li, quando Deus direciona uma palavra a Samuel, dizendo, Samuel, ouve a voz do povo, e tudo que eles te pedirem, faça de acordo com a sua vontade, porque não é a você, Samuel, que eles têm rejeitado, eles estão rejeitando a mim, palavras do Senhor. E diz a palavra de Deus então, que aquele povo se junta, e Moisés lá em Deuteronômio, tempos passados, já falava sobre isso, e aí vem a fatídica pergunta, baseado naquilo que Moisés escreveu lá em Deuteronômio capítulo 17, foi Deus que escolheu Saul? Não. Mais uma vez, ações e escolhas precipitadas da nação de Israel, que levaram aquela nação à desobediência. Mas também a gente pode falar do apóstolo Paulo, indo ao Novo Testamento, não só ficando no Antigo, mas indo no Novo Testamento, buscando referência do que a palavra de Deus já falava, em relação à desobediência do povo, em relação às suas escolhas e práticas erradas.
O apóstolo Paulo, ao discursar na sinagoga de Antioquia, está lá em Atos, capítulo 13, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo naquele momento já dizia: e depois pediram um rei. Quem pediu? A nação de Israel. E Deus lhes deu, por 40 anos, a quem? Saul, filho de quem? De Quis, varão da tribo de Benjamim. Queridos, ao aceitar esse pedido do povo de Israel, Deus oferece aos israelitas um rei exatamente do tipo que aquele povo desejava. Saul era o reflexo literal do sentimento de independência do povo da nação de Israel. E detalhe, ainda dentro do capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel ainda tenta advertir aquele povo dizendo: olha, cuidado com essa escolha precipitada de vocês. Está lá a partir do verso 9. Cuidado, porque esse rei a quem vocês estão desejando escolher, em algum momento da vida de vocês, ele vai tomar as filhas de vocês. Cuidado com essa escolha, porque esse rei a quem vocês escolhem ou desejam escolher, em algum momento da caminhada, ele vai tomar o melhor das vossas terras, ele vai tomar o melhor das sementes, ele vai tomar o melhor dos criados, ele vai dizimar o rebanho. E é interessante que Samuel dá todos esses conselhos mediante ao pedido do povo, mas o povo insistente bate o pé, e o que o povo vai dizer lá no verso 19, no verso 19, do capítulo 8, não, mas haverá sobre nós um rei. O povo insistiu no erro, escolha precipitada. Israel em momento algum, irmãos, necessitou ter sobre eles a mão de um homem reinando, dominando, porque a mão do Todo-Poderoso até ali era com aquele povo. Quem reinava sobre aquela nação era o próprio Deus, mas não. O homem olha à sua volta, vê homens reinando sobre outras nações, e vem o desejo sobre o seu coração de ser como os outros eram. Escolhas precipitadas, irmãos, muitas das vezes, é a precipitação do homem que o leva à desobediência. Assim aconteceu o tempo todo com a nação de Israel. E interessante que quando, no que diz respeito a Saul, e Saul começa a entrar na história a partir do capítulo 9 de 1 Samuel, é interessante que a Bíblia vai dizer que Saul era forte, Saul era guerreiro, Saul era habilidoso, porém Saul não agiu na sabedoria e no poder de Deus, diante da nação e diante do próprio Deus. A Bíblia diz que Saul era um jovem tão belo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 2. A Bíblia diz que Saul era um jovem tão belo que não havia outro homem mais belo do que ele. E que dos ombros para cima, Saul sobressaía todo o povo. Veja que coisa interessante. A palavra de Deus aqui está detalhando uma qualidade apenas física de Saul. Foi o único elogio, é o único elogio descrito na palavra de Deus à pessoa de Saul, em relação à sua beleza física. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus aqui está nos relatando a respeito da sua aparência física. Mas essa mesma palavra também vai focalizar única e exclusivamente as qualidades externas. Isso porque o interior de Saul não estava em Deus, queridos. Como está a sua vida hoje diante de Deus? Como está o seu interior hoje diante de Deus? Muitas das vezes nós gostamos de florear o nosso exterior, e não há nada contra isso. Mas como está o nosso interior diante de Deus? O interior de Saul não estava em Deus. Logo, irmãos, fica claro para nós, que embora Saul tivesse uma aparência física excelente, Saul era carente de qualidades espirituais necessárias para que ele viesse a ser um rei bem-sucedido em Israel. E no que diz a ser bem-sucedido enquanto liderança da parte de Deus, nós podemos citar Josué. Você lembra do que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Josué, capítulo 1, verso 8? Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, verso 8, não se aparte da... É Deus falando para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, Josué. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele.
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A palavra de Deus nos mostra, através do grande exemplo de Josué, ao contrário do exemplo negativo que foi Saul, e nós vamos falar sobre isso. A palavra de Deus nos mostra que Josué só seria bem-sucedido se ele fosse guiado pela lei do Senhor, e isso fica muito claro no texto bíblico que eu acabei de ler, 1 Samuel, capítulo 1, Josué, capítulo 1, verso 8. Quando Deus direciona essa palavra de ordem a Josué, conosco não é diferente, queridos. Só seremos felizes nessa vida se de fato formos guiados pela palavra do Senhor. Só seremos felizes nessa vida se estivermos próximos do Senhor, assim como Josué a todo momento esteve próximo de Deus e da sua lei, meditando nela dia e noite. E através do exemplo de Josué, eu aprendo uma grande lição da palavra de Deus, que Deus tem compromisso com aqueles e aquelas que têm compromisso com Ele. E para que o nosso caminho, queridos, assim como o de Josué, seja próspero, ao contrário do que foi o caminho de Saul, nós precisamos andar de forma prudente. Nós precisamos aprender a sermos totalmente dependentes do Senhor, não permitindo que se aparte de nós a lei do Senhor, para que dessa forma possamos então nos conduzir de forma prudente, vigilante, sábia, não como nécios, mas como pessoas vigilantes, pessoas que buscam em Deus aquilo que se faz necessário para de fato ser um vitorioso e uma vitoriosa no nome de Jesus. E aí, queridos, ao olhar para a história de Saul, eu percebo uma outra grande verdade também, que de pecado em pecado, o homem acaba se afastando do temor do Senhor. Isso é uma grande verdade, verdade essa que posso dizer, que de repente foi extraída de Provérbios capítulo 9, verso 10, quando a palavra vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria humana. Coitado do homem que não tem esse princípio determinado e gravado na tábua do seu coração, ele vai andar errante, ele vai sempre agir com precipitação, ele sempre vai agir debaixo de um espírito de desobediência. E a história de Saul, movimentada por essa grande verdade, também vai me mostrar uma outra grande verdade. Verdade essa que, hora ou outra, eu cito através de uma frase que eu aprendi através dessa passagem. Frase essa que eu aprendi que Deus trouxe ao meu coração através da vivência de Saul, de tudo aquilo que Saul experimentou de forma negativa, sendo que ele teve o melhor, mas ele escolheu outros caminhos. Sabe que frase é essa? Essa frase me diz que nem tudo que Deus permite significa que Ele aprove em nossas vidas. A nação de Israel não precisava de um rei, homem, sobre eles, mas eles insistiram. Aquilo entristece o coração de Deus, ao ponto de Deus se sentir rejeitado, e Deus fala isso para o profeta, Samuel vai lá e faz conforme a vontade deles. Isso acontece, queridos. Deus permite que Saul seja ungido como rei. Mas com toda certeza aquela escolha em algum momento da caminhada não foi aprovado pelo Senhor. Isso trouxe tristeza ao coração do Senhor. Por isso a palavra de Deus para nós nesse tempo tão difícil, nós não devemos nos precipitar. Nós devemos obedecer a Deus. Não seja ou não haja como um nécio. O que é um nécio? Uma pessoa desprovida de conhecimento. O que é um nécio? É uma pessoa que é desprovida de discernimento, é uma pessoa estúpida, é uma pessoa ignorante, principalmente daquilo que Deus determina para nós, como ordenança da sua palavra. Ordenança essa que nós devemos tomar para as nossas vidas como estilo de vida, moldados pela palavra de Deus. Lembre-se, jamais se esqueça do que Oséias vai dizer lá no capítulo 4, verso 6, quando a sua palavra diz, o meu povo, também Deus falando ao homem, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Mas irmãos, pior do que faltar o conhecimento,
É aquele que tem e acaba rejeitando. E aí para esse o Senhor continua dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, quem tem o conhecimento, mas negligencia esse conhecimento, acaba por consequência adulterando para com Deus. Oséias aqui está sendo claro. O povo de Deus foi e tem sido destruído pela falta do conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. As pessoas hoje não falam mais sobre pecado. Dificilmente você ouve falar sobre isso hoje em dia. Porque os desejos das pessoas têm estado encostados numa doutrina que é demoníaca e que tem alcançado a vida de muitas pessoas, e isso tem feito com que essas mesmas pessoas caminhem pelos mesmos caminhos que Saul caminhou. Saul foi um homem que se preocupou muito em ter e acabou se esquecendo do ser, e Deus desejava que Saul fosse e não apenas tivesse. Esse é o grande problema. Esse foi um dos grandes problemas na vida de Saul. E o homem, infelizmente, hoje tem caminhado por caminhos que o levam a caminhos contrários daquilo que Provérbios 9:10 nos prega. Muitos estão perdendo o temor do Senhor. Temor do Senhor, queridos, não é defender uma bandeira religiosa. Isso para Deus não é nada. Temor do Senhor é fazer da prática da sua palavra um estilo de vida. Temor do Senhor é buscar viver aquilo que Saul teve a oportunidade de vivenciar e não vivenciou. Por isso Oséias vai dizer que o povo de Deus tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento, e esse conhecimento só pode vir da prática, da vivência, da observação, da observância da palavra de Deus. Palavra essa que é rema, palavra essa que é reta, palavra essa que é divulgada, palavra essa que é profética para as nossas vidas. E aí eu dizia, quem tem o conhecimento e negligencia acaba adulterando para com o Senhor, e Saul em algum momento agiu assim para com Deus. E quem age assim, queridos, diz a palavra de Deus, não são palavras minhas, quem age assim, quem adultera para com o Senhor, acaba sendo reprovado pelo próprio Deus. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar, através do exemplo negativo de Saul, que o próprio Saul vivenciou duas ações da parte de Deus, que fizeram com que ele sofresse, que fizeram com que o reino fosse tirado de suas mãos. A primeira ação que Saul sofreu é que Saul é reprovado pela desobediência. Saul foi reprovado pela sua desobediência. Desobediência essa, fruto da sua precipitação. E aí, como eu disse momentos atrás, o primeiro indicador da falta de qualificação do seu fracasso, no caso de Saul, foi o fato justamente de Saul não ter observado as ordenanças da parte de Deus sobre a sua vida. E as ocasiões, irmãos, mais conhecidas da desobediência de Saul, nós vamos encontrar aqui nesse livro de 1 Samuel, porém, no capítulo 13 e no capítulo 15, dois grandes e fatídicos exemplos de mau comportamento, de desobediência de Saul, que fizeram com que ele não fosse confirmado por Deus como sendo o rei perpétuo sobre a nação de Israel. Se você for ao capítulo 10, verso 8, você vai perceber que Saul ali recebe uma ordem clara e específica do profeta Samuel, e aqui começa o problema de Saul. O verso 8 do capítulo 10 nos diz assim: tu, porém, é Samuel dizendo para Saul, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, Saul, 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. É interessante que aqui no capítulo 10, verso 8, que eu acabei de ler, o profeta Samuel dá uma ordem clara e específica a Saul. Saul havia acabado de ser ungido como rei.
Saul havia sido ungido por Samuel como capitão da herdade do Senhor, como vai nos dizer o verso 1 do capítulo 10. O profeta Samuel havia acabado de derramar azeite sobre a cabeça daquele homem. E no verso 8, diz a palavra de Deus que Samuel profere uma ordem a Saul. Saul deveria descer a Gilgal, a primeira e grande batalha descrita na Bíblia entre os israelitas e os filisteus, porque até aquele momento aconteciam rumores, algumas desavenças, mas batalha mesmo, essa era a primeira que estava para acontecer. E Samuel então dá uma ordem àquele homem: vai, desce e me espera 7 dias, para que eu venha a você e declare, então, além de sacrificarmos juntos ao Senhor, oferecer holocaustos ao Senhor, eu declaro a você, Saul, o que você há de fazer. Essa foi a ordem. Porém, no capítulo 13, irmãos, Saul, quando estava a um passo da bênção, no verso 13, a palavra de Deus nos mostra que Saul então joga tudo por terra. 1 Samuel capítulo 13, verso 13, a palavra diz: então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, Saul. O que acontece aqui? Samuel havia dado uma ordem: desce a Gilgal, me espera, porque sacrificaremos, daremos holocaustos ao Senhor, e eu vou dizer a você, Saul, o que você há de fazer. Diz a palavra de Deus que Samuel demora um pouco, e a guerra estava para acontecer, e a ansiedade de forma precipitada toma conta do coração de Saul, ao ponto de Saul se esquecer da ordem do profeta, não confiar na palavra de Deus, e por julgar que a guerra estava prestes a acontecer, ele toma a decisão errada. Ele mesmo, por conta própria, decide erguer um altar, oferecer holocaustos ao Senhor, coisa que não era permitido por lei sacerdotal a Saul fazer. Saul, com essa atitude, ele acaba usurpando o ofício sacerdotal que competia a Samuel. Ele desobedece uma ordem de Deus. Ele acaba agindo de forma nécia, ele acaba agindo de forma precipitada, e a sua precipitação levou à desobediência. Foi o primeiro erro gravíssimo de Saul. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer aqui dentro do capítulo 13, que Saul, ao oferecer sacrifícios ao Senhor, logo após oferecer, quem chega na cena? Samuel, como havia dito: vai, desce a Gilgal, me espera 7 dias. E diz a palavra de Deus aqui dentro do capítulo 13, a partir do verso 8, que Saul, após oferecer sacrifícios, desobedecer a voz do Senhor, quem chega até ele é o profeta Samuel e o repreende por conta daquilo. Samuel reprova a atitude de Saul. Essa foi a primeira ação que Saul sofre da parte de Deus. Pela sua desobediência, ele acaba sendo reprovado pelo Senhor. Queridos, não queira ser desobediente à voz de Deus. Não queira ser desobediente à voz de Deus. Porque diz a palavra de Deus que Saul mal acabou de oficializar o seu holocausto. Samuel chega na cena e o repreende. E por não guardar o mandamento do Senhor, Saul então é reprovado e não tem o seu reinado confirmado para sempre diante da nação de Israel. Queridos, quando não esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas, nós acabamos por agir pela força do nosso próprio braço. E diz a palavra do homem, diz a palavra de Deus que o homem, quando tende a agir assim, ele tende ao fracasso. Isso acontece com Saul. Não à toa que Samuel, ao repreender Saul dentro do capítulo 13 pela sua primeira desobediência, Samuel no verso 14 vai dizer: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Queridos, coisa triste deve ser uma pessoa ser reprovada por Deus. Quem dirá ser rejeitado pelo Senhor? E a rejeição é a segunda ação que Saul sofre da parte de Deus, é o segundo ponto. Primeiro momento, Saul é reprovado pela sua atitude de inconsequência, quando ele desobedece uma ordenança de Deus, dada a pessoa dele pela pessoa do profeta.
E a segunda ação que Saul sofre pela sua desobediência, pela sua precipitação é essa que o levou à desobediência, e a desobediência nos leva ao pecado, e o pecado nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Paulo vai nos ensinar isso em suas cartas, principalmente quando fala aos Romanos. E a segunda ação que Saul sofre da parte de Deus, é a ação de ser rejeitado pelo Senhor. Olha que coisa triste. Saul é rejeitado como rei pela sua desobediência. Desobediência que era fruto de quê? Fruto da sua precipitação. O rompimento final, queridos, entre Saul e Deus, entre a promessa que de repente poderia se cumprir, mesmo que Deus não tivesse escolhido Saul para ser rei sobre Israel, foi uma escolha humana. Mas Deus abençoou, porque Saul foi ungido. O azeite que representava a presença do Espírito, a presença de Deus, foi derramado sobre aquele homem. Porém, Saul acaba sendo rejeitado pelo Senhor. E o rompimento final entre eles acaba acontecendo na batalha contra os amalequitas, descrito para nós aqui dentro do capítulo 15 de 1 Samuel. E o que acontece dentro do capítulo 15 de 1 Samuel, que faz com que Deus, então, venha apenas não reprovar Saul, porque ele já havia sido reprovado. Mas o que acontece dentro do capítulo 15 de 1 Samuel, que faz com que Deus o rejeite? Deus envia uma segunda ordem, por meio de Samuel, a ser entregue a Saul. Samuel manda Saul destruir a todos os amalequitas. Não deveria sobrar pedra sobre pedra, não deveria sobrar nada. Até os animais deveriam ser extirpados pela espada. Porém, queridos, Saul não apenas desobedece, novamente, como também mente, usando o próprio nome de Deus, conforme vai nos dizer o verso 13. O povo dos amalequitas, grande maioria é morto, sim, em batalha. Porém, os israelitas, alguns soldados tomam o melhor do despojo, diz a palavra de Deus. E quando o povo está festejando no arraial, o povo israelita está festejando no arraial a vitória sobre os amalequitas, o profeta Samuel chega no arraial e ouve um balido de vacas, mugido de vacas, e pergunta: que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? E Saul, na sua alegria diabólica, diz: olha, eu executei a palavra do Senhor, Samuel. Verso 13 vai dizer assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentira! Saul havia novamente cometido um desagravo contra Deus. Saul novamente havia pecado, desobedecendo uma ordenança de Deus. A ordem de Deus foi para que Saul matasse todos os amalequitas. Porém, se você ler o capítulo 15, você vai perceber que o melhor dos animais foi retido. O rei dos amalequitas foi poupado. E Saul tem a cara de pau de chegar para o profeta Samuel e dizer que no verso 13, uma mentira, usando ainda o nome do Senhor, dizendo que ele havia executado a palavra do Senhor. Mentira, irmãos. Ao ponto que ele é repreendido novamente, severamente pelo profeta. Se Saul de fato tivesse obedecido, teria mostrado sua submissão para se submeter ao governo de Deus. Assim como Saul, existem muitas pessoas nos dias de hoje, dentro da igreja, agindo dessa forma nécia para com o Senhor. Quantas são as pessoas hoje que, mediante as suas práticas e escolhas erradas, têm escolhido caminhos que não são caminhos aprovados pelo Senhor? A tais atitudes Deus reprova, a tais atitudes Deus rejeita. Queridos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos dá vários exemplos de como nos portarmos, de como não nos portarmos diante de Deus. Quantos exemplos de homens e mulheres de Deus levantados em sua palavra, que têm ensinamentos de vida para nos ensinar, para nos passar.
Mas muitas das vezes o homem insiste em andar por caminhos que não são os caminhos determinados pelo Senhor. Assim como o povo de Israel. E Samuel tentou advertir, olha, cuidado com esse rei, está lá no capítulo 8, repetindo novamente. O profeta ainda tenta advertir o povo, não escolhe porque vai acontecer isso, e o povo bateu o pé e quis. E Samuel ainda chega a dizer, se vocês insistirem nessa escolha errada, nessa precipitação de vocês que os levam à desobediência, a desobediência leva à morte, e Deus rejeita, Deus reprova isso. Se vocês insistirem nessa prática, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento, está dentro do capítulo 8, depois você pode conferir, Samuel chega a dizer isso para eles, vai chegar um momento que vocês vão clamar a Deus por esse mesmo rei que vocês escolheram, e sabe o que vai acontecer? Deus não vai ouvir, Deus não vai ouvir porque Deus respeita. É aquela frase que eu disse, nem tudo que acontece na nossa vida, queridos, tudo, tem a permissão de Deus, tudo que acontece tem a permissão do Senhor, mas nem tudo que acontece significa que Deus aprova, e assim aconteceu na vida de Saul. Como se não bastasse o segundo erro gravíssimo de Saul, que foi desobedecer uma segunda ordenança, ainda mentir usando o nome do Senhor. Samuel vai usar uma palavra, um verbo, e que eu disse lá no início da mensagem, no verbo 23, já caminhando para encerrar, no verso 23 do capítulo 15 de 1 Samuel, a palavra nos diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que era porfiar? Diante dessa palavra de Samuel direcionada a Saul, como se não bastasse, o verso 23 nos apresenta essa palavra, a palavra porfiar, esse verbo que é maligno. Ou seja, a palavra do profeta apontava para o fato de Saul viver insistindo em lutar contra Deus. Porque para Saul pouco importava qual é a vontade de Deus ou não, porque ele estava agindo por desobediência. Ele estava porfiando contra o Senhor, ou seja, ele estava disputando, ele estava insistindo, ele estava lutando com persistência para conseguir o seu objetivo pessoal, em detrimento à obediência à palavra de Deus. E aí, queridos, a palavra vai nos mostrar que o restante do reinado de Saul foi trágico. Ele foi se afastando cada vez mais do Senhor, e quanto mais Saul se afastava do Senhor, ele se tornava cada vez mais desesperado e medroso. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É o que a palavra vai nos dizer no capítulo 15 de 1 Samuel, na parte B do verso 23. Querido, não queira ser rejeitado por Deus, principalmente nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Tempo que é um tempo, eu falo isso para a minha vida em primeiro lugar, tempo em que é o tempo de buscarmos mais sim a Deus. Quantas são as pessoas, e irmãos, no nome de Jesus, isso não se trata de um julgamento, isso é uma triste realidade, uma triste constatação. Quantas são as pessoas que um dia entregaram suas vidas ao Senhor, mas que preferiram fazer a escolha de entregar sua vida para o mundo? Volta enquanto ainda há tempo. Não queira se rebelar contra o Senhor, não queira ser desobediente à palavra de Deus como foi Saul, não seja um desobediente, não seja um nécio, volte enquanto ainda há tempo. Deus tem te falado para abandonar essas práticas que tem te acompanhado, abandone. Deus tem te mandado parar, pare. Deus tem te mandado abandonar, além das práticas, esse relacionamento que não é de Deus para você, faça em nome de Jesus, mas seja obediente à voz de Deus. E aí, irmãos, para finalizar a mensagem, infelizmente, a palavra de Deus vai nos mostrar, infelizmente, no final da sua vida, Saul morreu derrotado, literalmente. E suas conquistas poderiam ter sido muito melhores lembradas, se ele não tivesse sido sucedido por uma pessoa nada mais, nada menos chamada do que Davi. O homem que foi segundo o coração de Deus.
Um homem que, ao contrário de Saul, buscou fazer e andar na presença e em conformidade com a vontade de Deus. Queridos, Deus não te chamou apenas para ter. O que acabou com Saul foi isso. Saul foi um homem que visava apenas o ter, agir pela força do seu próprio braço, e Deus não tem te chamado para ter, Deus está te chamando, Deus tem te convidado para ser. Ser o quê, Rodrigo? Igreja do Senhor. Saul trocou o ser pelo ter, e o final de Saul foi trágico. Deus pode sim te abençoar, Deus pode sim fazer com que você tenha, mas Deus está preocupado em primeiro lugar com que você seja, para a honra e glória dEle. Deus está preocupado com que você seja obediente à palavra dEle. Mas primeiro você precisa ser. Você precisa abandonar as práticas que têm feito com que você, e muitas das vezes na sua vida, age de forma precipitada. Decisões, às vezes, que muitas das vezes o homem toma sem consultar a Deus para saber se aquilo é de Deus para a vida dele. Rodrigo, como eu faço isso? Está aqui. É a palavra revelada, é ela que nos ensina. Basta ler Josué capítulo 1, verso 8, novamente repetindo, e você vai ver. É o mesmo conselho que Deus deu a Josué, o mesmo conselho que estava sobre a vida de Saul. Mas na caminhada da nação de Israel, queridos, existiam aqueles que preferiram abrir mão, preferiram não obedecer. E com isso acabaram se apostatando da fé, acabaram se afastando da presença de Deus, sendo desobedientes à voz de Deus. Queridos, não queira ser rejeitado pelo Senhor, não queira ser reprovado pelo Senhor. E eu quero encerrar te convidando a refletir sobre isso. Que em nome de Jesus todas as suas atitudes possam ser atitudes de temor a Deus. Que todas as suas atitudes possam ser atitudes de reverência a Deus. Porque a precipitação nos leva à desobediência. Quando nós nos permitimos agir de maneira que não agrade a Deus, quando nós nos permitimos agir de acordo com a vontade do nosso próprio eu, em detrimento à vontade do Senhor, nós acabamos por sucumbir no erro da força do nosso próprio braço. E aí certamente nós seremos reprovados, certamente nós teremos todas as nossas atitudes rejeitadas. Deus te ama, Deus me ama, mas Deus rejeita o pecado que está em nós. E nós devemos viver de maneira que glorifique o nome do Senhor, fazendo as escolhas e sendo obedientes àquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Amém? Que essa palavra possa encontrar morada em seu coração. E eu quero te convidar mais uma vez a estar orando, adorando, louvando ao Senhor, porque somente Ele é o Deus que pode nos fazer caminhar por caminhos que alegram o próprio coração dEle. Deus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Que possamos estar guardados, ó Deus, debaixo da sombra das Tuas poderosas mãos. Que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao nosso redor, como bem nos coloca e nos ensina o salmista. Que a presença do Teu Santo Espírito seja abundante sobre nós e que com isso tudo possamos viver, possamos buscar viver uma vida de obediência. Uma vida embasada, ó Deus, naquilo que o Senhor tem preparado e separado para cada um de nós. Nos ensina, Deus, a sermos verdadeiros adoradores e adoradoras do Senhor, em espírito e em verdade, como nos diz a Tua palavra, porque os tais o Senhor tem procurado. E se a sua palavra diz que o Senhor tem procurado, é porque significa que está difícil de encontrar. Que o Senhor ache em nós, a começar pela minha vida, que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores e adoradoras, que querem viver o verdadeiro sentido da Tua palavra, que é a obediência.
Num tempo, ó Deus, em que muito difícil se fala sobre o pecado. Deus, no nome de Jesus, os sinais da vinda do Senhor estão aí. Aqueles e aquelas que estão afastados da Tua presença, ó Deus, da Tua casa. Aqueles e aquelas que em algum momento abriram mão do dom que a eles o Senhor concedeu. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, porque a palavra do homem não tem poder para alcançar nada em lugar algum, mas a palavra que sai da Tua boca como sopro do Espírito Santo, ela alcança esses corações rebeldes, ela transforma corações de pedra em corações de carne, elas fazem e têm poder com que o homem possa refletir sobre o seu erro, e venha fazer como o filho pródigo fez, cair em si, e perceber que para essas, o Senhor não tem preparado lavagem, comida de porcos, oh Deus, mas o Senhor tem preparado o melhor dessa terra, como o Senhor um dia prometeu e preparou e entregou nas mãos da nação de Israel, e hoje no tempo da graça, nós somos o Israel do Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, a minha oração, dentro daquilo que o Senhor está colocando e coloca no meu coração, é que estas mesmas pessoas que um dia se afastaram pelo princípio da insubmissão, essas mesmas pessoas que se afastaram pelas práticas do pecado, caiam em si, reconheçam que somente o Senhor é Deus, e entreguem as suas vidas no altar, não num palco, mas no altar do Senhor, aos pés de Jesus, fincados aos pés da cruz, porque nós devemos reconhecer que nós morremos, não é quando uma sentença de morte vinda pelo pecado está sobre a nossa vida, mas nós morremos quando nós negamos o perdão do Senhor, que estava na cruz, em relação às nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o princípio da obediência, da submissão e do temor ao Senhor, possa estar vivo em nossos corações. Assim eu te louvo e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor no nome de Jesus.